Bom dia, gente boa. Bom dia, irmãos. Mais uma vez juntos. Um domingo abençoado para todos, né? Tem sido a nossa oração. Estamos, meus irmãos, terminando a nossa campanha 30 dias de oração. Os motivos são orar pelas famílias da igreja, as famílias do bairro, orar pelos pastores da igreja, orar pelos enfermos. Os irmãos já têm conhecimento de vários irmãos da igreja que estão enfermos, precisa das nossas orações. Eu gostaria que não encerrássemos de orar, não. Nós vamos continuar orando, né? Mas a campanha 30 dias de oração que o pastor, sob a orientação de Deus, trouxe para a igreja, com certeza tem nos abençoado, né? Quero também agradecer aos irmãos que têm orado pelo irmão pastor Augusto, sua esposa. Ele está se recuperando. Os irmãos têm orado também por mim, pela irmã Antônia, pela irmã Eudes, né? Muitos irmãos oraram também pela irmã Anaí. Então, vários irmãos, irmã Graça também, né? Não está bem de saúde, mas outros irmãos que nós teremos um tempo aqui considerável para mencionar a todos. Mas uma coisa que eu quero pedir à igreja, ore, irmãos, e passe essas orações, esses pedidos, a gente pode colocar no grupo. No grupo da igreja é mais fácil a gente colocar, o pastor pode mandar uma mensagem, e essa semana mesmo eu coloquei, os irmãos oraram pela irmã Eudes, porque eu tive uma informação da irmã Vilma. Então, se ela informou, eu tenho a oportunidade de repassar a informação para a igreja, e a igreja, então, interceder as orações. Também ore por uma senhora, né, uma jovem senhora, que está com um problema com o seu pai, né? Eu não tenho o nome deles, né? Mas hoje... ontem, eu conversando então com ela, ela pediu então para que orasse então pelo seu pai, né? E ela usou uma frase, irmãos, que eu fiquei muito preocupado. Meu pai é muito ingrato. Irmãos, já imaginaram uma filha falar isso de um pai, né? Então, os irmãos, pensem sobre isso. O nosso estudo de hoje, nós teremos a participação do pastor Felipe Pinto Lima. Pastor Felipe é um dos diretores, né, do seminário litorâneo, né, que funciona lá na Igreja Batista do Braga. Então, eu gostaria que os irmãos orassem por ele, orassem também, vamos orar pelo estudo, né? O estudo é Frutos da Tribulação, baseado em Romanos, capítulo 5, de 3 a 5, né? E nesta semana, irmãos, nós vamos lançar a campanha de missões nacionais com o tema Porque Ele me amou. Divisa, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, verso 19. Então, irmãos, nós estaremos lançando a campanha nesta semana e durante o mês nós estaremos falando sobre missões. Eu creio que lá para meados de outubro, né, segundo domingo de outubro, nós estaremos então encerrando a campanha de missões nacionais. E creio, se os irmãos assim desejarem, nós temos alguns projetos para 2021. Não é isso? Então, nós podemos lançar a última campanha, que será a campanha de missões locais. Os irmãos sabem que nós estamos legalizando o imóvel da nossa igreja. Os irmãos sabem disso. Isso vai ter um custo considerável. Eu não tenho ainda o valor correto, né? Mas nós precisamos fazer uma reserva agora, vamos levantar a campanha de missões nacionais, não tem nada a ver com missões locais.
mas depois eu quero lançar esse desafio à igreja, né? Vamos levantar o valor X, não sabemos quanto, porque nós precisamos então legalizar o imóvel da igreja. Esse é um dos sonhos do pastor, entre tantos outros, meus irmãos. Este é um sonho de Deus, e é o sonho do pastor, e creio também que o sonho da igreja. A igreja está totalmente legalizada com o nosso município, com escritura, inscrição de IPTU, e a campanha de missões locais será nesse sentido. Eu já estou de antemão antecipando, meus irmãos, esta informação, porque isso está no meu coração. Se você crê nisso, você pode dizer: eu não estou ouvindo, mas você pode dizer agora, em nome de Jesus, amém, que seja para a glória de Deus. Então, vamos então ao estudo desta manhã, meus irmãos, o estudo Frutos da Tribulação. Que Deus então possa nos abençoar, é a nossa oração, e daqui a pouco então nós voltamos. Coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão, sim, dele tu receberás. Oh, vem, sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Descanso te darás, dilacerado pela dor das tuas culpas do pecado. Vem sem demora ao Salvador, evita novas de gozar. Oh, vem sem demora ao Salvador, vacilar e ter temor. Oh, vem já, descanso te darás. Se para vir ao Salvador tu tens fraquezas a vencer, oh, vem, pois Ele em seu amor e em graça te dará poder. Oh, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Oh, vem já, descanso te darás. Cristo sem demora vem, pois Ele almeja te valer e sempre quer buscar teu bem. Confia nele em teu viver. Oh, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Oh, vem já, descanso te darás. Oh, vem já, descanso te darás. Escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito
ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Olá, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos à videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Nesse trimestre abordamos um assunto interessantíssimo, esperança em tempo de pandemia. A lição de hoje é a de número 10, que tem como título Frutos da Tribulação. Texto base ou de referência nós encontramos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos 3 a 5. Por favor, abram as suas Bíblias para que possamos acompanhar a leitura, que diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Que o Senhor abençoe a sua palavra lida e aplique em nossos corações. Eu inicio esta lição fazendo algumas perguntas. Por que experimentamos tribulações? Qual deve ser a nossa postura diante delas? É possível aprender alguma coisa? No intuito de ajudá-lo nessa reflexão, eu compartilho um pouco da minha experiência. Em fevereiro de 2015, a minha esposa começou a sofrer de uma terrível hemorragia. Buscamos auxílio médico e depois de vários exames, ela recebeu o diagnóstico. Raquel havia adquirido um câncer muito agressivo, raro, que se alojara no colo do útero. Aquela notícia, como os irmãos devem imaginar, nos abalou profundamente. Nós tínhamos uma família feliz, uma bela filha, pensávamos em outro bebê, éramos crentes e tínhamos sonhos. Em razão disso, fomos levados a fazer algumas perguntas com as quais iniciamos esta lição. O fato é que, infelizmente, as tribulações fazem parte da vida humana. No texto base da nossa lição, percebemos que Paulo estava escrevendo à igreja de Roma, cidade que sediava o Império Romano, e que enfrentava tribulações tanto no contexto social quanto de sua fé. É bem verdade que os cristãos foram declarados justificados, isto é, inocentes,
através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O fato de terem sido reconciliados conferiu-lhes paz e o direito de se alegrarem na esperança da glória divina. No entanto, eles não estariam isentos das tribulações. Ao contrário, todos os cristãos, inclusive eu e você, devemos nos gloriar na esperança da glória de Deus, ainda que nas tribulações. Vejamos o porquê. Em primeiro lugar, a tribulação produz perseverança. A vida humana nos primeiros anos do cristianismo, ou seja, no primeiro século, era mórbida, insalubre e difícil. Nos bairros mais populosos da cidade de Roma, por exemplo, lixo e dejetos eram atirados das janelas das casas. Imaginem os irmãos, as pessoas estarem transitando pelas calçadas e serem abordadas por lixo e dejetos. Nesse sentido, as péssimas condições de higiene expunham as pessoas a infecções, enfermidades e, em boa parte dos casos, à morte. Como não havia policiamento, a violência assumia contornos assustadores. Além disso, aqueles que aceitassem Jesus como Senhor e Salvador estavam sujeitos às perseguições, inicialmente por parte das autoridades judaicas, porque o cristianismo nasceu no contexto do judaísmo e depois pelo Império Romano. Ainda que aquele corpo social fosse disforme, suas intercorrências, ou seja, suas irregularidades, seus problemas, olha que coisa interessante, eram consideradas parte do processo pelos inspirados escritores do Novo Testamento. Em razão disso, o apóstolo Paulo recomenda que os cristãos devessem se interessar pelas tribulações. Isso não significa dizer que deveriam assumir uma postura masoquista, ou seja, de busca pelo sofrimento, pela humilhação, nada disso. Em momento algum, o apóstolo Paulo propõe que o sofrimento resultante das tribulações tenha um fim em si mesmo. No entanto, faz referência ao elemento pedagógico, ao ensino que ele nos apresenta. Meus irmãos, como dito por Benjamin Franklin, um dos líderes da revolução que deu independência aos Estados Unidos da América, abre aspas, viver é enfrentar um problema atrás do outro, o que significa dizer que eles são inerentes, olha que coisa interessante, à vida humana, fecha aspas. Quando o apóstolo Paulo diz que devemos nos gloriar nas tribulações, considera até mesmo a pior delas. Você já deve ter visto um asfalto sendo posto na rua e um rolo compressor passando por cima dela. Quando o apóstolo Paulo faz referência às tribulações, considera até mesmo a pior delas, isto é, aquela que pode nos esmagar como um rolo compressor sobre o asfalto. Meus irmãos, se temos que experimentar as tribulações, ao invés da vitimização, ou seja, de culparmos alguém ou culparmos uma situação, que possamos nos alegrar e, portanto, empenharmos para que, através das tribulações, cresçamos em perseverança. Em segundo lugar, a perseverança produz caráter aprovado. A perseverança é uma das mais estimadas virtudes que o ser humano pode adquirir. Nós, inclusive, encontramos filósofos falando a respeito dela. Ela, na verdade, desempenha um papel fundamental no modo como lidamos com as tribulações. No entanto, dá-se ao luxo ou se reserva do direito de não ser teórica, de não ser especulativa. O que significa isso? Ainda que estudássemos todos os livros sobre esse assunto, com toda certeza, nós não conseguiríamos entendê-la totalmente. Também não adiantaria fazer orações no sentido de que fôssemos agraciados com perseverança. Você já viu alguém fazendo isso? Isso não faz parte da pedagogia de Deus. Nós só aprenderemos sobre perseverança por meio de seu exercício prático. Para aprendermos sobre perseverança, em outras palavras, precisamos viver as lutas, as intercorrências, as tribulações que a vida nos apresenta. Meus irmãos, a perseverança de que trata o apóstolo Paulo significa um tipo de paciência, olha que coisa interessante, que nos faz triunfar.
ela não é passiva, ou na impossibilidade de se fazer algo, espera para ver o que vai acontecer. Já que eu tenho que sofrer, né, eu vou ficar sentadinho aqui, vou ver o que vai dar, vou ver o que vai acontecer. Não, a perseverança nos concede uma estabilidade positiva. E eu vou dar um exemplo para você entender como deve funcionar a perseverança na sua vida. Há na coluna cervical ou na coluna vertebral uma vértebra que é aquela responsável por sustentar o crânio humano. Em condições normais, esse crânio pesa cerca de 5 quilos, mas se você inclinar a sua cabeça, você faz uma pressão tão grande que a sua vértebra passa a experimentar um peso ou uma pressão equivalente a 27 quilos. Interessante que durante toda a vida humana, em condições normais, esta vértebra irá oferecer as oportunidades ideais para a manutenção do crânio. Sabe o que eu quero dizer para você com essa ilustração? É que, uma vez que as tribulações são inevitáveis, nós precisamos suportá-las. Não como sendo o último recurso. Como eu disse, não tenho o que fazer, vou esperar. Não. Isso para nada nos adiantaria. Mas, na verdade, precisamos buscar conhecer mais dessa natureza da tribulação, para que possamos, desse modo, criar condições para amenizá-la e assim nos colocarmos inteiramente nas mãos poderosas daquele que pode nos salvar, que é o Senhor nosso Deus. Como nas palavras do escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Esta, sim, é o que podemos chamar de uma perseverança, que gera em nós uma paciência, que nos fará triunfar sobre todas as tribulações. Terceiro lugar, meu irmão, minha irmã, o caráter aprovado produz esperança. Você deve conhecer um grupo que atende pelo nome de Logos. Na sua discografia, nós encontramos uma canção que, a certa altura de sua letra, diz assim: Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero ser aprovado agora. Parte da letra da música Espinhos. Essa afirmação, meus irmãos, nos lembra que a aprovação é resultado da provação. Não tem jeito. Para ser aprovado, precisamos de provação. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, lembra-os, assim como também a nós, porque esse texto escrito lá foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, portanto vale para a gente, que as tribulações são um elemento fundamental para que a perseverança nos leve à vitória. Na linguagem por Paulo utilizada, o caráter aprovado é que trata dessa questão. Do contrário, meus irmãos, as tribulações só servirão para nos fazer sofrer. Os cristãos que desejam receber a aprovação são submetidos a um processo semelhante ao que um ourives, ou seja, a pessoa que trabalha com metal, emprega para refinar o ouro. Por exemplo, ao ser submetido ao fogo, extrai-se ou retira-se todo tipo de impureza. Assim, nós temos o ouro puro. A partir de então, tudo fica puro. Meus irmãos, na medida em que enfrentamos as lutas pesadas que a vida nos impõe, com a devida perseverança, isto é, paciência triunfadora, temos a oportunidade de nos tornarmos mais puros, melhores e ainda, olha que coisa extraordinária, aproximarmos-nos de Deus. Ele, em razão disso, irá nos chancelar ou confirmar o nosso caráter aprovado. O apóstolo Paulo encerra o processo instaurado, ou seja, tribulação, perseverança e caráter aprovado com esperança. Não no sentido de um otimismo sem fundamento temerário, como aquela pessoa que se mostra otimista, mas sem saber o que vai acontecer. Esse processo instaurado e que nós encontramos na Bíblia, ele, na verdade, não nos apresenta uma surpresa, pelo contrário, a esperança tem a ver com uma certeza inequívoca,
conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Eu e você, guarde o que eu vou te dizer, eu e você não nos decepcionaremos. É bem verdade que poderemos nos unir a Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha de fogo ardente, mas como diz Daniel capítulo 3, versículo 27, nem só um fio de cabelo será chamuscado. Concluindo esta nossa videoaula da lição de número 10, eu disse na parte introdutória desta nossa lição que a minha esposa Raquel havia adquirido um terrível câncer. Nós morávamos a cerca de 140 quilômetros da clínica em que Raquel fazia o seu tratamento. E não foram poucas as vezes que fizemos aquele trajeto. Em algumas ocasiões, os efeitos colaterais da medicação tornavam as viagens ainda mais difíceis. O tratamento foi feito até o final, meus irmãos. E Raquel, para a honra e glória de Deus, ficou curada. No entanto, aquele sonho, lembra-se, aquele pensamento de ter filhos, não seria mais possível. O oncologista havia dito ou dado a negativa para isso. Ele, inclusive, afirmara que Raquel iria entrar na menopausa. Mas assim que começamos a nos acostumar com aquela situação, um milagre aconteceu. Raquel ficou grávida. Além da bela Sofia, nós recebemos de Deus o esperto Caleb. Esta minha história teve um único motivo. Eu compartilhei ela com você para mostrar que, a despeito das tribulações, das lutas que nós enfrentamos, Deus continua conosco e que é possível, como diz Romanos capítulo 5, versículo 2, parte B, nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Ele se utiliza do sofrimento resultante da queda, lá em Gênesis capítulo 3, para nos ensinar, aperfeiçoar e nos dar a oportunidade de nos aproximarmos dele. Que fique claro que não há mérito algum em nós por causa dessa provação. Tudo graça e favor de Deus. Como dito pelo apóstolo Paulo, a mesma igreja, só que no capítulo 11, versículo 36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Gostaria então de partir para aquela fase interessante da nossa lição, depois da conclusão, que tem como título Para Pensar e Agir. Número 1. Certas tribulações parecem nos esmagar como um rolo compressor. Você se lembra do exemplo que eu dei, do asfalto sendo colocado e o rolo compressor passando por cima? Coisa dessa natureza. É tanta pressão que corremos o risco de perder o controle, de nos desesperarmos. Nesses momentos, podemos até nos assentar para ver qual será o resultado. Podemos ficar quietos, falar assim, deixa a vida nos levar. Ou então nós podemos mudar de postura, empenharmos-nos para que a nossa perseverança produza uma paciência triunfadora. Que tipo ou qual tem sido a sua opção? Segundo lugar, na medida em que as tribulações produzem em nós perseverança, ou seja, a paciência triunfadora, fortalecemos os nossos músculos espirituais. Na academia de Deus, eu pergunto a você, você hoje seria aprovado ou reprovado? E por fim, número 3, que tal aproveitar as tribulações que são próprias da vida humana e se aproximar mais de Deus? Não deixe passar esta oportunidade. Que Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, possa abençoá-lo ricamente e que você possa colher frutos das tribulações. Lembrem-se, elas são inerentes à vida humana, mas Deus promete estar com a gente. Eu gostaria de encerrar essa videoaula orando pela sua vida. Vamos juntos? Pai, ajuda-nos a entender que o Senhor quer que nos aproximemos mais de Ti e que uma dessas maneiras consiste em olhar para as tribulações e ver nelas uma oportunidade para que isso aconteça. Ó Deus, cuide de cada um de nós, que nas lutas da vida possamos glorificar o Teu nome e nos aproximarmos mais de Ti. Esta é a minha oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém.
Que Deus te abençoe. Fique na paz. Fique na paz. Sei que é difícil pra você tentar sozinho teus problemas resolver, mas ouça o que eu te digo agora: sozinho irás perecer, mas no sangue de Jesus há poder. Pelo sangue lá da cruz, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Não há outro que eu conheça que pode vencer por ti. Só o sangue de Jesus, só o sangue de Jesus, só o sangue de Jesus, sangue carmesim. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, neste sangue poderoso, onde habita a vida, habita a luz. Mesmo que o inimigo levante barreiras pra impedir, a vitória é nossa pelo sangue carmesim. Oh, sangue precioso, Salvador. Oh, sangue que sempre nos livra do tentador. Quando estamos em perigo, nosso socorro vem da cruz. Só o sangue de Jesus, só o sangue de Jesus, só o sangue de Jesus, a vida e luz. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, neste sangue poderoso, onde habita a vida, habita a luz. Mesmo que o inimigo levante barreiras pra impedir, a vitória é nossa pelo sangue carmesim. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, neste sangue poderoso, onde habita a vida, habita a luz. Mesmo que o inimigo levante barreiras para impedir, oh, a vitória é nossa pelo sangue carmesim. Oh, a vitória é nossa pelo sangue carmesim. Oh, a vitória é nossa pelo sangue carmesim. Pelo sangue carmesim. Oh, A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo
céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu.